Salve nação! Temos aqui um corte do programa ESPN FC. Vou trazer aqui para vocês as análises e opiniões dos comentaristas da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal. Confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho daqui para frente para você não perder nenhum vídeo top aqui do canal, tá bom? Vamos lá pro vídeo, simbora! Direito ao Oswaldo Pascoal no break, recitando Eu Vejo o Futuro Repetir o Passado. É de quem que era mesmo essa música, Pascoal? Cazuza, é verdade. Olha lá, Flamengo e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca. Fábio, Capita, Luciano, os dois times se enfrentaram pela terceira vez no ano e pela terceira vez deu Mengão. Dessa vez apertadinho, nas anteriores também, Sim, né? Não teve nenhum placar elástico. O primeiro jogo desse que você está falando foi um 2-0, mas com o Flamengo dominando durante todo o jogo. O Felipe Luiz, depois desse terceiro, a segunda vez seguida que o Flamengo ganha do Vasco por um gol de diferença, Sim. Foi 1-0 no primeiro jogo, 2-1 agora, que a atuação de sábado foi uma grandíssima atuação. Exagerou ou foi isso mesmo? Não, pelo nível Felipe Luiz e nível de elenco de Flamengo, ele exagerou, mas protegendo o grupo, né? Porque ele fala que, enfim, que o Vasco é um adversário de muita qualidade, que o Vasco é um adversário que criou muitas dificuldades para o Flamengo, e a gente sabe que existe uma diferença técnica muito grande entre os jogadores. Eu acho que o Vasco, ele teve muito brio, ele reconhece que é um time inferior ao Flamengo, mas lutou, se empenhou, assim como no último jogo também aconteceu, no Newton Santos. O Vasco sai na frente no Maracanã, né, causa até uma expectativa, ansiedade no torcedor rubro-negro, mas aí a partir disso o Flamengo mais uma vez começa a tomar controle do jogo, das ações, os jogadores parece que, né, presta atenção, entre aspas, o gol do Vasco, e aí o Flamengo consegue produzir mais do que estava produzindo, e enfim, mais uma vez brilha a estrela do Bruno Henrique com o gol, e o golaço do Luiz Araújo, que, como o Felipe Luiz fala que ele precisa de mais minutos, é um jogador muito importante para o Flamengo. Não sei como titular, entrando em jogos, mas é um jogador que está sendo decisivo. Golaço. Mais um belo gol do Luiz Araújo, que deve, né, Zinho? Na ausência já confirmada do Bruno Henrique, no primeiro jogo da final, na quarta-feira, jogo de mando do Fluminense, os dois jogos no estádio do Maracanã, ser Luiz Araújo, o substituto do Bruno Henrique, que se machucou exatamente nesse jogo contra o Vasco. Vasco. Assim, essa é a notícia ruim pro Flamengo, né? Eu não sei o Wesley também, que estava sentindo desconforto, como é que vai estar, mas o Bruno Henrique tem sido... fez o 100º gol dele, né? No jogo grande que é o jogo do Bruno Henrique. Acho que é um desfalque muito importante. Bruno Henrique é muito decisivo, os números mostram isso. É um desfalque considerável. O Luiz Araújo está entrando muito bem, está entrando, mas vai entrar pela ponta. Aí o Plata que deve jogar um pouquinho mais adiantado, né? Fazendo essa função de atacante. Não é centroavante, né, o Plata, mas vai ter essa liberdade mais ali à frente. O Gerson deve fazer o lado direito, ele deve fazer o lado esquerdo, né? Normal. A Arrascaeta mais centralizado. Assim mesmo, ainda é um time forte, mas com menos opções no banco, né? Porque você já não tem mais um jogador importante. O Juninho está voltando, está se recondicionando, e vai pegar um time, que é o Fluminense, que se arrumou mais. O Fluminense tem... A gente, no início, dizer que o Fluminense estava desconfigurado e tal, não era até uma grande força para esse campeonato, mas foi se ajustando, cresceu nessa semifinal, ganhou mais opções humanas, equilibra mais. O Flamengo ainda continua com o favoritismo, mas eu não acho um favoritismo enorme, sabe? Aquela coisa assim, incomparável. Com os desfalques, já diminuiu um pouco. É favorito, mas diminui sim. Bom, né? Luiz Araújo está entrando muito bem. Agora, o Flamengo foi muito superior ao Vasco, gente. Foi 1-0, foi 2-1, mas se você pegar o jogo, mais de 60% de posse de bola, 16 finalizações contra 4. O Vasco foi lutador, se empenhou, se dedicou, marcou muito, competiu, mas o Flamengo tomou conta do jogo, nos dois jogos, né?
tomou conta nos 2 jogos, foi superior. O Vasco faz um gol ali numa bola parada, um bate-rebate, um vacilo da defesa do Flamengo ali. Mas, num geral, é uma classificação muito tranquila para o Flamengo, com sobras. Só que eu acho que a decisão equilibrou um pouquinho mais. Vai ser pau a pau, Pascoal? Taco a taco não, mas o Mano disse que o único que ganhou do Flamengo foi o Fluminense. Sim. O Mano já fez questão de deixar bem claro nisso. Ó. Foi uma derrota lá, não tem? Então para quem foi a derrota? Foi pro Fluminense. Então, brasileiro passado. Já no retrospecto dos campeonatos estaduais mais recentes, nessas 5 finais, essa é a 5ª, né? Nas 4 finais entre os dois, igualdade absoluta. Eu, como não gosto de discordar do Zinho, eu acho que o Flamengo é favorito, com boca cheia, para a decisão. Não é favoritaço, não é assim, é só favorito, entendeu? O Flamengo é favorito. Não é favoritaço? Não, taço não, porque perdeu, não tem... Puxa vida, o Flamengo não tem 3 centroavantes. Um tá voltando de lesão, o Bruno Henrique se lesionou e o Pedro não pode jogar. Pra você ver como é que o time, o elenco é incomparável, é quando você vê que depois de tudo isso você não tem 3 centroavantes. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023 são 3 vitórias do Flu, 5 empates e 5 vitórias taco a taco, por isso que Flamengo. É só favorito. Por isso que é só favorito, não é favoritaço. Taco a taco. Não, nem tanto assim também não. Taco a taco também não é, porque o Flamengo é favorito pro jogo. Agora, nas 2 decisões, por você ver como é que o elenco do Flamengo é tão bom, é tão incomparável, como disse o Zinho, que eu gosto de usar as frases dele. Então, muito obrigado. Como ele disse, porque é o seguinte, faltando todos esses jogadores, Tá certo. onde não tinha um lateral esquerdo, jogou o lateral direito de lateral esquerdo. Não tinha... Falando só uma coisinha que eu vi no jogo, foi uma percepção, né? Porque repórter é um bicho chato, ele fica prestando atenção em tudo que acontecer. E eu fui repórter um pouquinho de tempo na minha vida. Você também, né, Playhal? Então, com os 30 do segundo tempo, o Arrascaeta tava cansadão, hein? Mas não é novidade também, né? Não. Os 2 do meio campo estavam muito cansados. Muito cansados. De La Cruz também. O De La Cruz também, porque ele acabou até sendo substituído. Porque era para sair o Arrascaeta, mas o De La Cruz levanta a mão e fala, professor, eu. Já tá legal. Ele deixa. Foi isso, Fábio? Isso mesmo. Você estava lá no estádio, eu percebi isso. Jogou bem o De La Cruz, vendo o jogo. mas aí chega uma hora que acabou. Acabou o gás. Então, esses caras todos bem, o Flamengo tem que ser apontado como favorito. Muito embora o Fluminense... Eu li uma matéria hoje... no Jornal Carioca, que dizia o seguinte, o Fluminense se preparou contra o Volta Redonda para a final contra o Flamengo. Montou uma estratégia pensando na final. Então, o Fluminense vai jogar pelo 0-0? Vai jogar pelo empate na primeira partida? Para provocar o jogo da segunda partida com uma situação um pouco melhor? É o que o Fluminense tem que fazer. O Fluminense empatou o jogo, mas aqui... Sobreviver ao primeiro jogo. Não tem vantagem agora, né? Agora zerou tudo. Zero tudo. Então, por isso é que eu entendo que o Fluminense vai entrar com um estilo de jogo mais pegador. Porque o Fluminense tem contra-ataque. Mas vai já entrar no estilo mais marcador. Numa pegada diferente para esse jogo contra o Flamengo. Porque se não for assim... O Flamengo vai desfilar, aproveitando o final do Carnaval, vai desfilar no Maracanã na quarta-feira. Aí já é uma outra coisa completamente diferente. O Flamengo tem que jogar... É difícil a gente ver time desfilando pra cima de time do Mano Menezes, né, Capita? Não, porque ele vai botar pegada em campo. Claro que ele vai ter que botar. Porque se jogar, como ele mesmo diz, faceirinho, aí não aguenta o tranco, não. Aí o Flamengo atropela. Mas... vai jogar pegando, marcando, aí o patamar das... O Jaquim vai jogar, aproveitar a frase dele, o patamar das coisas, esse patamar pode ser diferente. Breakzinho agora, vamos antes... E temos mais um corte aqui de outro programa falando do Fla-Flu, da grande final carioca, galera. Então, não esquece, hein, para ajudar o canal Os Cortes, deixa o like, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Vamos ver aqui o que esses comentaristas falaram, vamos lá. O adversário é o Flamengo e o Pedro Henrique Torre vai chegar aqui ao nosso Sport Center também com as informações do Flamengo, que chega a essa decisão de Carioca. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Flamengo finalista pela 7ª vez do Campeonato Carioca, verdade, um recorde aí, enfim.
Desde 19 para cá, o Flamengo carimba sua participação em finais do Campeonato Carioca. Quase sempre um Fla-Flu, né? Porque em 19 contra o Vasco, ano passado contra o Nova Iguaçu, nos outros anos contra o Fluminense, aí 2 para cada lado, mas a notícia dessa segunda-feira não é boa para os rubro-negros. O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, sentiu um incômodo ali na parte posterior da coxa direita e aí foi reexaminado nesta segunda-feira pelos médicos do Flamengo. E aí, de fato, foi constatada uma pequena lesão, não é nada grave, mas é uma pequena lesão muscular. Então o Flamengo está naquela história de poupar jogadores no Campeonato Carioca, de olho na temporada. Então o Bruno Henrique fica fora desse primeiro Fla-Flu e muito provavelmente não vai ter condições de jogo no segundo. O Bruno Henrique é aquele negócio, ele quer jogar todas, está bem sentido, é difícil até de convencê-lo de que não tem condições, mas de fato ali pelos exames de imagem e tudo mais, constatada uma lesão. Então é aquele sentimento ruim para os rubro-negros, porque o Bruno Henrique vinha muito bem nesse início de temporada, decisivo na Supercopa, o rei dos clássicos, fez gols nos 2 jogos das semifinais, né, contra o Vasco lá no Newton Santos, 1-0, gol dele, empatou o jogo contra o Vasco no Maracanã, 100º gol dele com a camisa rubro-negra, 22 gols em clássicos. O Flamengo planejava até uma homenagem nessa segunda-feira para ele, mas não tem clima diante dessa lesão aí, então de fato fica fora. Agora a gente ouve um pouquinho, Glaucia, do doutor Fernando Sasaki, do departamento médico rubro-negro ali, futebol profissional, falando um pouquinho sobre essa questão do Bruno Henrique. Vamos lá? O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá então, Glaucia, o doutor Fernando Sasaki falando sobre o Bruno Henrique. O Danilo deve voltar sem nenhum tipo de problema. Ficou fora aquele controle de carga que existe no Flamengo, enfim, jogador mais veterano, mas decisões pela frente, deve atuar. Também a questão ali do Cebolinha, pode até retornar, quem sabe, é uma opção também. Está ali já na fase de preparação, ele teve uma lesão muscular pequena também, mas está em processo de retorno, já fazendo trabalho no gramado. Mas o Luiz Araújo pede passagem, né? Porque fez um golaço contra o Vasco, muita gente pedindo ele no time titular, de repente se abre uma brecha. E o Juninho, contratado no início do ano junto ao Karabakh do Azerbaijão, fez alguns jogos, sentiu um problema muscular, edema, ficou fora e aí voltou, atuou alguns minutos contra o Vasco. É uma possibilidade para o Felipe Luiz também. Vamos ver o que ele vai fazer, mas Bruno Henrique, camisa 27, ídolo histórico do Flamengo, perde muito provavelmente os 2 jogos da final no Maracanã, quarta-feira, e o segundo jogo ainda vai definir aí, tem agora à tarde uma definição aí pela FED, vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Tá bom, Glaucia? Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pelas informações, trazendo tudo aí do Flamengo, também atualizando a situação do Bruno Henrique. O Flamengo chegando a essa final como favorito, Fernando, por tudo que a gente vê já desse trabalho do Felipe Luiz, início de temporada, enfim, embora seja um clássico. O Flamengo não foi brilhante contra o Vasco, mas é o melhor time do Rio. Trabalho cada vez mais afiado, um elenco encorpado. Desde a última temporada, o Felipe já causou impacto nesse elenco, que sempre foi considerado o melhor do país, mas hoje mostra no campo um futebol de organização, de ambição, de atitude, com um nível de intensidade bem alto. Ele consegue cobrar isso dos jogadores. Então acho que chega assim como status de favoritismo, mas o Flamengo vai precisar jogar mais do que mostrou contra o Vasco. O Fluminense ele vem numa curva de ascensão na temporada, Aos poucos o Mano Menezes foi encontrando um padrão para essa equipe tricolor. Vai ser uma final, acho que com muito conteúdo para a gente acompanhar e, obviamente, um jogador do tamanho do Bruno Henrique e com a qualidade dele vai fazer muita falta, porque ele é um dos jogadores mais decisivos
do futebol brasileiro, é lendário no Flamengo, conquistou muita coisa, já foi rei da América, fazendo gols, conseguindo se recuperar de lesões, de alguns traumas. Mais uma vez fica fora por conta de uma lesão, né, em uma final de Campeonato Carioca, pelo menos no primeiro jogo. E aí, pensando friamente no que o campo está trazendo de respostas para o Filipe Luiz, eu acho que faz sentido você colocar o Luiz Araújo. Você puxa o Plata para jogar um pouco mais avançado e vira e mexe, o Filipe Luiz faz isso, né, na equipe rubro-negra, e coloca o Luiz Araújo, que para mim, no time ideal do Flamengo, ele está presente. O Luiz Araújo, ele não é um jogador que tem tanta grife, mas desde a última temporada ele é um dos melhores jogadores do Flamengo, porque ele entrega velocidade, marcação, doação e números expressivos, assistência e gol. Então acho que naturalmente ele seria esse jogador para entrar no sistema ofensivo do Flamengo com o Plata mais à frente. Tem a opção do Juninho, mas o Juninho ainda não se provou, né? Um salto muito grande na carreira dele, ainda está se adaptando. Eu acho que o mais prudente seria ir com o Luiz Araújo na quarta-feira como titular, Glaucio. Tá aí, nação rubro-negra. E vocês, cara? Quem você escalaria para a vaga de Bruno Henrique? Luiz Araújo é o mais cotado e deve ser ele, né? Eu não acho que o Filipe Luiz irá escalar outro jogador que não seja o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique, mesmo porque nas entrevistas coletivas o próprio Filipe Luiz já tinha falado, né, cara, que, poxa, eu me sinto mal por não escalar o Luiz Araújo como titular, porque ele tá pedindo passagem, ele tá batendo na porta, ele tá chutando a porta, só que eu vou tirar quem? Sendo que os outros também estão correspondendo, né? Agora sim, galera, ele deve entrar no lugar do Bruno Henrique, que infelizmente sentiu essa fisgada na coxa direita e está fora desse primeiro jogo. Para o segundo jogo, há possibilidade pequena, mas há possibilidade dele poder enfrentar o Fluminense no Maracanã. Os dois jogos são no Maracanã, né? Só que daí o jogo de fim de semana será com o mando do Mengão. Valeu, nação, muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo, cara! E aí, você está animado, otimista, ansioso para o jogo? Comente aqui, deixe nos comentários o seu palpite. Eu quero saber, eu vou ler o seu comentário e vou dar aquele coraçãozinho, tá bom? Saudações rubro-negras e até daqui a pouquinho. Fui!